professor Davidson de Geografia, que está usando uma blusa azul, estou usando uma blusa azul, óculos, barba e tem um jeans escuro também. Nós vamos começar falando agora, lembra que a gente falou sobre as forças internas de modelagem do relevo? Nós agora vamos dar destaque a as forças externas, né? Duas delas aí a gente tem o intemperismo e a erosão, que é fundamental no processo de transformação do solo, da rocha em solo, que a gente vai entender agora como é que funciona. Intemperismo é o seguinte, digamos que aqui tem a rocha mãe, que vai sofrer a ação da água, do sol, né? E vai ser transformada, essas partículas vão ser desagregadas e vão ser carregadas para um lugar onde vai sedimentar. O que acontece? Intemperismo eu costumo dizer que é a transformação, né? A quebra daquela rocha mãe, a desintegração daquela rocha principal, e a erosão é o transporte desse sedimento para algum lugar onde ele vai sedimentar, provavelmente uma área mais plana, né? O intemperismo ele pode ser químico, como a gente está vendo aqui nessas rochas, a gente percebe bastante esses buracos aqui, ó, efeito da reação química da água da chuva. O intemperismo químico é a dissolução das rochas ou alteração química dos minerais que fazem parte dela. E aqui nessa foto a gente tem um exemplo de intemperismo físico, né, que consiste na quebra mecânica das rochas, que se despedaçam em fragmentos um pouco menores. Aqui, por exemplo, pode ter a ação do sol. Você imagina uma rocha que fica exposta durante o dia a um sol de 40 graus e à noite vem aquele frio. Olha os processos de temperatura que essa rocha passou. Isso facilita a quebra dela e a desintegração dessa rocha. Também é um intemperismo físico. E aqui a gente tem um intemperismo biológico, né? Que a rocha vai ser dissolvida pelas raízes de plantas, né, de árvores, que vão facilitar a quebra daquele material. Os seres vivos atuando no intemperismo também. É um intemperismo biológico. Beleza? No outro texto a gente vai falar das dunas, a formação das dunas, que conta aí com um fator principal, que é o quê? O vento. Aqui nesse desenho nós temos o exemplo da formação de como uma duna pode se formar. O vento carrega partículas de areia com ele, e no meio desse caminho pode encontrar uma pequena rocha, um obstáculo, né? E com o passar do tempo, o vento vai atuando na formação, no acúmulo daquele sedimento, daquelas partículas de grão de areia, que depois de um certo tempo formam as dunas. Esses volumes assim de areia que é muito característico, por exemplo, a paisagem brasileira dos lençóis maranhenses, que é todo formado por dunas, ação do vento. Beleza? O vento atuando na formação do relevo aí também. E no próximo texto nós vamos trabalhar a erosão no litoral brasileiro, que diz aí que 60% do litoral brasileiro já passa por processos erosivos, né? Analisando essa foto aqui, o que teria acontecido? O mar está aumentando de volume? O mar está invadindo a terra? Ou será que o ser humano construiu em área inapropriada? A erosão, como diz o texto, é um processo natural, mas só que por causa da ação humana tem se intensificado no litoral brasileiro, como por exemplo construção em áreas irregulares. Às vezes, muitas cidades brasileiras têm limites próximos ao mar aterrada, né? Mas em algum momento aquilo ali era o mar, mas em algum momento, numa ressaca, o mar vai querer tomar o que era dele de volta. Isso aí pode gerar alguns impactos ambientais. Por exemplo, se a erosão for muito grande, pode salinizar o lençol freático. Essa água pode invadir outras áreas e aí prejudicar as águas subterrâneas dessa região. É um dos exemplos da erosão, do impacto ambiental na sociedade brasileira, né, como o texto trata. E já que a gente está falando de intemperismo e erosão, tem esse exercício aí, ó, que a gente está propondo na atividade de vocês. Uma batalha Pokémon. De um lado nós temos o Pokémon tipo rocha e do outro lado um Pokémon tipo água. De acordo com o que a gente falou aqui agora, com o que você leu na atividade, quem você acha que vence essa batalha? Vou dar uma dica. Tem um ditado popular que diz o seguinte: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Beleza? Avançando para a próxima atividade, no texto 14, por que o solo é tão importante quanto a água e o ar? Você já parou para pensar que o solo que você pisa, aonde está a sua casa, ele tem muito mais serventia do que somente te dar sustentação, a sua base, para o seu caminhar? Tá? O solo é super importante para a humanidade, porque é de lá que a gente tira o nosso alimento.
E por isso que a gente tem que ter um bom manejo, por isso que a gente tem que ter um bom cuidado e saber tratar o solo. Porque veja bem, ele demora milhões de anos para se formar. E se a gente não souber manejar o solo que a gente tem, uma hora vai faltar para a produção de alimentos. Além disso, ele tem uma importância fundamental também para filtrar a água que vai chegar lá no nosso lençol freático, as águas subterrâneas, né, que tem cada vez mais uma importância ímpar para a humanidade. E além disso também, ele pode regular a temperatura e controlar as emissões de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. O solo é muito importante, por isso a gente tem que saber cuidar bem dele. E aqui nessa imagem, que está na atividade de vocês também, vamos imaginar a evolução de um solo. Desde quando ele era uma rocha-mãe, a rocha que vai dar origem a um solo mais desenvolvido e com várias camadas. Desde a rocha-mãe, que ainda é presente aqui, até o horizonte O, onde vai predominar o acúmulo de matéria orgânica, que é fundamental para o desenvolvimento da vegetação ali em cima, né? Fundamental para a nossa vida. Então, nessa próxima imagem aqui, ó, vai dar para a gente perceber bem esses horizontes do solo. Aqui eu tenho uma cor, você vê presença de rocha ainda, né? Com outros minerais. Até lá em cima, como a gente viu, ó, uma camada mais escura, onde ainda vai ter uma atividade biológica, com matéria orgânica também com outros minerais, e olha lá, o horizonte ó, riquíssimo em cobertura vegetal. Entendeu? Aquele desenho lá, uma imagem real de um perfil de solo para a gente entender a estrutura do solo, que é tão importante para nossas vidas. E a gente tem que saber cuidar bem dele. No próximo texto, a gente fala de um exemplo de um descuido com o solo que cresce cada vez mais no Brasil, por causa do nosso imenso rebanho bovino, a nossa criação de gado, que a gente vende carne para o mundo inteiro, é uma atividade que está crescendo cada vez mais no país. Né? Estudo analisa impacto do pisoteio animal em áreas de pastagem. É isso que o último texto dessa atividade vai contar para a gente. Vamos pensar comigo aqui. Olha a estrutura do solo. Você tem um solo aqui, ó, bem poroso. Poroso por quê? Por entre os polos, as partículas do solo, é que vai entrar o ar, vai entrar a água, as raízes das plantas vão se fixar, né? Então tem toda essa estrutura aqui do solo, tem que ser bem manejada para conservar o uso daquele solo. O que será que acontece com o solo quando você bota um bicho desse tamanho para pastar em cima? Você imagina um animal desse, magrinho, 200 kg, gordão, 500 kg. Imagina cabeças e cabeças de gado em cima de uma área de pastagem, para cima e para baixo, andando, brincando, correndo, se reproduzindo. O que vai acontecer com essa estrutura tão frágil aqui do solo? Vai compactar, vai esmagar. E o que acontece? Vai favorecer o desenvolvimento de vegetação ou algum outro plantio? Vai dar para reaproveitar esse solo? Não, não vai dar. E aí, ó, aqui eu tenho exemplo de uma área onde o pasto vem beber água. A criação de gado vem aqui nesse lugar beber água. Repara o entorno comigo aqui, ó. Tudo pisoteado. Quase vegetação nenhuma mais se reproduz nesse lugar. É um exemplo de mau uso do solo e que a gente vem criando cada vez mais gado para vender carne para o mundo inteiro. O brasileiro tem que saber cuidar do solo, porque senão, uma hora, ele pode não mais servir para a produção de alimentos, por exemplo. Ok? Espero que você tenha aprendido bastante. Até a próxima aula.